Olá, Dr. Rogério Corso Almeida, seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de mais nada, deem o seu like, inscrevam-se, deem o sininho, tá bom? E eu tô de volta aqui. Bom, no capítulo anterior, no nosso 34º vídeo, a gente falou sobre um tema de autoajuda muito legal, tá? Falamos sobre o apoio, tá bom? E no capítulo de hoje, a seguir cenas do próximo capítulo, o que a gente vai falar? Gente, tema de pediatria, olha só, hein? Tema de autoajuda, tema de pediatria, tema de autoajuda, tema de pediatria. Temos também agora a hora da merendinha, certo? Em que a gente proporciona para o papai, para a mamãe, para fazer aquela sobremesinha gostosa, nutritiva para nossas crianças, tá certo? Mas antes de mais nada, vamos começar o nosso assunto de hoje. Tema de pediatria é um tema muito sério. Vamos falar hoje sobre impetigo bolhoso em crianças. Nossa, mas que nome! Pois é, gente. Impetigo bolhoso em crianças, tá certo? Bom, nada mais que a gente precisa fazer do que dar uma definiçãozinha, como a gente sempre faz no iniciozinho dos nossos vídeos, para vocês ficarem sabendo, né, o que significa esta palavra, né, tão às vezes desconhecida, mas que já já vocês vão conhecer. Bom, gente, impetigo bolhoso nada mais é do que uma infecção bacteriana, tá certo? O próprio nome já está falando, causada por um micro-organismo, tá certo? Por um micróbio chamado bactéria, tá certo? Uma infecção bacteriana causada por micro-organismos que se chama bactéria, tá certo? E que pode estar presente em nossas crianças, tá bom? Bom, esses tipos de bactérias, elas se fazem principalmente por esses que eu vou falar para vocês. Bom, vamos dar os nomes das bactérias? As bactérias têm uns nomes bem bonitinhos, viu? Bom, a primeira bactéria que a gente pode ter como causadora do impetigo bolhoso nas crianças é o Staphylococcus aureus, ou a irmãzinha dela, que é Streptococcus pyogenes, tá bom? Então isso daí é só uma curiosidadezinha para vocês saberem, mas a definição de impetigo bolhoso é uma infecção bacteriana causada na pele de nossas crianças. E ela aparece principalmente devido a dois tipos de bactérias. Ou pode ser o Staphylococcus aureus ou o Streptococcus pyogenes, ou ambos, os dois, se juntam, olha só, e vão causar infecçãozinha na camada da pele das nossas criancinhas lindas e maravilhosas, que não pode acontecer isso, né? Gente, e quais são os fatores de risco? Bom, o impetigo, ele pode acontecer em crianças, mas ele também pode acontecer em adultos, tá? E ele ocorre principalmente nas crianças em torno de 2 a 6 anos de idade, que estão em idade escolar, tá certo? A transmissão, ela pode se fazer também por picadas de inseto safadinho, vai lá, dá uma picadinha na pele da nossa criancinha, e aí o que acontece? Transmite essa bactériazinha, ou as duas ao mesmo tempo, tá certo? Que é o Staphylococcus aureus e o Streptococcus pyogenes. Aí eles vão lá, infectam a pele da nossa criança, causa uma lesão, tá bom? Que a gente chama de lesão milicéria, tá? Mas vocês não precisam saber não, é só uma curiosidadezinha também, tá? Que vai causar uma coceirinha, a criança vai lá com a sua unhinha, vai lá, coça, tá bom? Transmite uma bactéria também, tá certo? Pela unha, tá? Através também da picada de inseto. Então olha, outro tipo de contaminação. Unhas, então precisa lavar bem as mãozinhas das nossas crianças, sempre, tá certo? Sempre higienizar as mãozinhas. Ou por picada de insetos, tá certo? Que vão lá, transmitir essa bactéria ganha uma força na circulação sanguínea e vai provocando aqueles estragos, aquelas lesões, tá? Pustulosas, que vão aumentando de tamanho, começam na face, na região do nariz, da boca, e pode se transmitir para o resto do corpo, principalmente nos braços e nas pernas também, ou no seu corpo total, tá bom? Podem ocorrer também em pessoas adultas, tá? Às vezes aquelas pessoas também que sofreram uma transmissão, principalmente por picada de inseto, tá certo? Ou que trabalham às vezes em regiões em que existe algum tipo de contaminação com essas bactérias,
tá bom? Ocorrem também em pessoas que têm algum tipo de doença, principalmente diabetes, confere uma imunidade, uma defesa um pouquinho mais baixa para a pele, fica mais suscetível à transmissão desses tipos de bactéria, tá bom? E vão ganhando circulação e causando estrago, tá bom? Bom, os sintomas, eles ocorrem principalmente através das coceiras, as lesões que eu mostrei para vocês, tá bom? E agora, para dar uma ilustradinha, a gente vai dar aquele momento uepa, aquele momento paradinha, para mostrar para vocês as imagens lá no computador, tá bom? Então vamos lá, rapidinho, aquela paradinha para a gente mostrar para vocês umas imagenzinhas para vocês poderem conhecer melhor hoje esse grande vilão, né? O impetigo bolhoso. Bom, gente, e agora a gente vai transmitir para vocês as imagens, tá bom? Então, ó, aqui eu tô tendo, dá licença, eu tô tendo a imagenzinha para mostrar para vocês, tá bom? Olha, como é que fica a pelezinha da nossa criança, tá certo? Eu não sei se está dando para ver direitinho, mas espero que esteja. Eu vou aumentar um pouquinho, tá? Agora a gente vai ver como fica o braço, tá vendo? São lesões crostosas que a gente chama, tá? Feridas num popular, tá certo? Olha as milicérias que eu falei para vocês, ó, tá? São lesões pustulosas, olha o pus aqui na região. Olha, começa pela transmissão do nariz, tá vendo? Na face, pode se transmitindo pelo resto do corpo, tá? Na boca, tá? No tronco do corpinho da criança, olha como é que fica, tá certo? Tá dando pra ver. E pode ir se alastrando por todos os membros, tá? Mas isso aí é mais pra gente poder mostrar as imagenzinhas, tá bom? Ó, de como pode ficar a pele. Olha, região de tronco, tá? Embaixo dos braços, nas axilas, na face, tá vendo? Ela às vezes se confunde até com uma micose superficial, tá bom? No tronco, novamente. Olha aqui, na região da face, tá certo? Olha, a região da face também, ali perto, próximo do pavilhão auditivo da orelha, tá? E pode ir se transmitindo por todo o couro cabeludo, tá? Também, tá? Essa é a lesão que eu falei para vocês, chamada de milicéria, tá vendo? Ó, tá? Bom, mas esse foi o momento paradinha, momento uepa, que a gente deu só para ilustrar a imagem para vocês. E a gente vai voltar agora para nossa sala e continuar falando do nosso querido não, né, vilão, impetigo bolhoso das nossas criancinhas. Pode sair, imagina ficar transmitindo esse tipo de bactéria feia aí para nossas crianças. Então, gente, o principal, a gente falou, deu uma definição rápida de impetigo bolhoso, a gente deu uma mostradinha nas imagens, momento paradinha para a gente poder entender melhor como é que fica a lesão do corpinho das nossas crianças. A gente falou sobre as vias de transmissão, tá certo? Que podem ser picadas de insetos, pessoas que às vezes estão com baixa defesa, imunodeprimidas, pessoas que têm doenças também, tipo diabetes, tá certo? Também pode se contaminar por esse tipo de bactéria. Ela ocorre mais em crianças de 2 a 6 anos, idades escolares. Pode ter transmissão, tá certo? Então a criança que tem impetigo bolhoso não pode ir para a escola, porque pode transmitir para as outras crianças. Conforme ela se coça, a bactéria vai para a pele e acaba se transmitindo para outra criancinha também, tá? Então a criança deve ficar no seu larzinho, bonitinha, quietinha, recebendo os cuidados do papai e da mamãe, tá? Lembrando sempre, tá, que essa criança, ela deve ser avaliada por um especialista, tá bom? Ou no caso dos adultos, por um clínico geral, ou no caso das nossas crianças, por um pediatra, tá certo? Ou às vezes até por um dermatologista, ou às vezes, em casos mais graves, até por um infectologista, tá bom? Que é uma especialidade que causa dessas doenças infecto-contagiosas. Bom, falei para vocês
dos principais sintomas, que são as coceiras, essas lesões pustulosas que a gente acabou de demonstrar para vocês ali nas nossas imagens, tá bom? No nosso momento paradinha. Falei também para vocês que algumas crianças, elas podem se contaminar uma com as outras, tá? Falei do tipo de bactéria, tá? Que são causadas por bactérias do tipo Staphylococcus aureus ou Streptococcus pyogenes, tá bem? Ou por ambas, tá certo? O diagnóstico, ele é feito principalmente pelo exame físico da pele dessa criança, tá certo? Da visualização do profissional da área da saúde, tá bom? Principalmente também, às vezes se fazem alguns exames laboratoriais para ver a que nível que está esse processo infeccioso, para poder ver através de um hemograma se existe uma contaminação maior, tá? Ou a nível de leucócitos, glóbulos brancos estão alterados ou se não estão, tá bom? Mas às vezes se faz necessário fazer esse hemograma, tá? O tratamento, a gente necessita fazer a asepsia, a higienização e a limpeza dessa pele, tá certo? Principalmente com água e sabão, tá? Sabonete de coco também é muito bem indicado porque ele é bactericida, tá certo? Claro, a higienização do dia a dia, a roupa dessa criança ela deve ser muito bem lavada, passada por dentro e por fora, tá certo? Em alguns casos até fervida, deixada de molho na água com álcool também, tá? Depois previamente feito esse tipo de tratamento e posteriormente também uma lavagem dessa roupa para que seja retirado todo o excesso de álcool que às vezes fica na criança, que pode causar às vezes algum tipo de intoxicação, né? Então a gente precisa ter esse cuidado também, a higienização da pele dessa criança, tá certo? Cortar as unhas das crianças, porque elas vão se coçar. Alguns casos de crianças precisa ser administrado um antialérgico para que ela não fique se coçando tanto também, tá bom? O tratamento é feito nos casos mais leves com pomadas à base de antibióticos, tá? Tratamento tópico, tá certo? Tratamento tópico que a gente diz é superficial, externo, geralmente em pele, tá certo? Pomadas à base de antibióticos. E em casos mais graves, essa bactéria ela pode ganhar força, ela pode circular pelo sangue e causar alguns problemas em crianças que estão com a sua imunidade comprometida. São aquelas crianças que às vezes estão desnutridas, crianças que não se alimentam bem, não fazem uso daqueles alimentos satisfatórios que eu sempre falei para vocês, né? Que são os cereais, os legumes, as frutas, as verduras, os ovos, os leites, as carnes, né? Sempre estou falando sobre isso. Vou falar sempre sobre isso nos vídeos, não aqueles 10 alimentos piores do mundo que eu falei para vocês, tá? Então por isso que as crianças precisam estar muito bem fortes com suas vitaminas ali bonitinhas para poder combater essas doenças. E em casos mais graves é feita a administração de antibióticos orais, principalmente às vezes à base de penicilina em casos de crianças que não são alérgicas a esse tipo de substâncias, tá certo? E também podem ser tratadas com outros tipos de antibióticos de acordo com a prescrição médica do profissional que está avaliando esta criança, tá bom? Não antibiótico aleatório, tá certo? Que hoje em dia é proibido vender antibiótico nos estabelecimentos que vendem esses tipos de medicamento, tá certo? Sempre à base de um receituário, tá bom? Então precisa de uma avaliação clínica, uma avaliação pediátrica ou às vezes até uma avaliação dermatológica ou de um infectologista com uma especialidade para os casos mais graves, tá certo? Como é que nós podemos combater esse tipo de infecções por esse tipo de bactéria? Tratando principalmente a criança com todo cuidado, fazendo uma asepsia, banhos diários, tá certo? Cuidados com os locais que essas crianças estão, às vezes tanques de areia também podem estar contaminados por essas bactérias, às vezes algum tipo de terra também, tá bom? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o local em que essas crianças estão expostas, tá bom? Tomar muito cuidado também com quando essas crianças estão com esse tipo de infecção, elas têm que ficar isoladas, não pode estar próximas a outras crianças, têm que estar afastadas da escola, tá certo? E a gente precisa tomar cuidado com as consequências, porque uma criança que às vezes está infectada por um impetigo bolhoso, ela pode fazer com que, através da sua imunidade, da sua defesa, essa bactéria comece a ganhar força, como eu falei para vocês,
pelo sangue, e não complementei, vou complementar agora, tá certo? E ela pode invadir outros tipos de órgão, pode invadir, por exemplo, um rim, causando uma glomerulonefrite, que a gente vai falar mais pra frente sobre esse tipo de doença também. Pode causar até às vezes febre reumática em crianças maiores, através também da contaminação, ou às vezes até outros problemas, principalmente também a nível ósseo, tá bom? Então a gente precisa tomar muito cuidado, tá, gente? Esse foi um vídeo, nosso 34º vídeo, Dr. Rogério Corso Almeida, pediatra, falando sobre impetigo bolhoso nas nossas queridas crianças, que nós precisamos evitar, tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês.